Oi, pessoas, bom dia. Ontem a gente falou um pouquinho sobre o meu marido trata as pessoas de fora melhor que os de casa. E hoje quero falar com vocês sobre o impacto do luto. Bem complicado falar desse tema, ainda mais numa sexta-feira, né, gente? Mas foi assim, despretensioso. Se eu tivesse pensado, não teria falado na sexta, teria falado na segunda. Mas vamos lá. Falar sobre luto sempre é muito pesado, porque afinal de contas, eu acredito que a dor do luto é a pior dor real que possa existir na face da Terra. Então, a dor do luto, ela é a dor assim que rói a gente, que machuca, que maltrata a gente, porque a falta que a pessoa que a gente ama faz na nossa vida, isso eu tô falando das pessoas que a gente ama, né? É muito grande. A gente, quando a gente perde alguém que é próximo, que a gente nem ama tanto, já é muito dolorido. A gente vê a pessoa, pessoas familiares, né? Sentindo a dor, quando essa perca é próxima, a dor ela é mais avassaladora ainda. É uma dor assim, que não tem educação, sabe? É uma dor assim terrível mesmo. E como diminuir o impacto dessa dor, né, na vida da gente? Gente, o brasileiro, ele é um povo meio que hipócrita em relação à morte, né? A gente quase não, a gente não costuma falar sobre isso e esse assunto acaba virando um tabu. E quando isso acontece, essa perda acontece, muitas vezes a pessoa, na maioria das vezes do brasileiro, né, a pessoa, ela não está preparado para o impacto dessa dor. E como que eu consigo me preparar para isso? Gente, não existe uma preparação para esse tipo de dor, sabe? Por mais preparado que a gente acha que a gente esteja, na hora que acontece, é muito terrível. Mas seria menos dolorido se a gente começasse a pensar sobre o ciclo da vida, né? Então, todo mundo, o fim de todo mundo vai ser esse, né? E assim, muitas vezes a pessoa, a dor que a gente sente com a partida da pessoa, ela tem muito mais a ver com o nosso próprio egoísmo, da gente querer sentir aquela alegria, aquela felicidade de ter aquela pessoa que a gente amava perto da gente, do que necessariamente a partida que a pessoa teve que fazer. Porque ninguém vai porque quer, né? A gente vai porque chega a nossa hora, chega o nosso momento. E ao chegar na nossa hora, chegar no nosso momento, a gente. Quem ficou aqui acaba olhando para essa situação de uma maneira assim muito sofrida, né? E esquece de lembrar que esse é o destino de todo mundo. Então, pensar diminuir o impacto desse luto é quase que impossível, mas a gente precisa começar a internalizar que essa situação ainda existe, o luto, né? Ele existe e que um dia vai acontecer, e quando acontecer, aconteceu porque chegou a hora, não foi injustiça, não foi nada. E como que a gente se prepara, né, para isso? Porque esse luto muitas vezes ele é dolorido porque a gente fica com peso na consciência de não ter saído mais com a pessoa, de não ter participado mais, de não ter sido mais companheiro, mais parceiro. A gente tem que viver com as pessoas pensando nessa possibilidade que se um dia acontecer alguma coisa, eu tô com a minha consciência tranquila de que eu fiz tudo que eu poderia ter feito. E porque essa cobrança que muitas vezes maltrata a gente, além da saudade, né? Pra ficar somente a saudade e não ficar a cobrança daquela sensação de que eu poderia ter feito mais, ok? Então, para diminuir esse impacto do luto, ele é a gente internalizar que o momento chegou, né? A dor não tem jeito, não existe a gente não se conforma nunca, a gente vai tornando aquela dor uma lembrança triste, uma lembrança ruim, mas a gente tem que pensar em como que a pessoa gostaria de nos ver, como que a pessoa gostaria e ficaria feliz em saber que a gente está, né? Ao invés de a gente alimentar uma revolta, uma tristeza dentro do nosso coração. Então vamos alimentar coisas boas, porque afinal de contas, a pessoa foi embora, ela se foi, mas a gente não precisa matar todas as lembranças boas e pensar só nas ruins. A gente tem que lembrar das coisas boas com muito carinho
e com muito amor e sabendo, tendo consciência de que a passagem dessa pessoa por essa vida foi uma passagem importante e que graças a Deus nós tivemos a oportunidade de conviver com uma pessoa tão maravilhosa desse jeito, tá, gente? Segunda-feira eu vou falar com vocês, não esquecem que hoje tem caixinha, tá, de perguntas. Segunda-feira eu vou falar com vocês sobre um assunto. Tem uma amiga que eu amo e que ela me trata com indiferença. Então, se você tem esse tipo de probleminha ou conhece alguém, até segunda-feira.